No subject will ever be taboo. Quintino Aires, Olá, viva! Raquel Bulha, viva! Bem disposta? Tudo a rolar, tudo a rolar. Aqui há umas semanas, lembras-te, nós falamos sobre isso, circulou um texto no Facebook cujo título era, e agora vou dizer exatamente o título ou vou adaptá-lo? Tem que ser lápis azul. Do Cunilíngua como uma das belas artes. Houve logo duas variáveis que o poderiam tornar viral, não é? O facto de usar o palavrão, calão, tudo e mais alguma coisa, o palavrão mesmo, e falar de sexo também, do Cunilíngua em particular. E isso aconteceu, tornou-se realmente viral. Eu partilhei o texto no Facebook da Hora do Sexo e passado uma hora, ainda aguentou uma hora, com muitos comentários e muitas participações dos ouvintes. Só que, entretanto, ao fim de uma hora, tudo o que eu tinha lá posto com o link para aquele blog desapareceu, não é? Ou seja, foi abaixo. Tinha terminado a hora do sexo. A hora do sexo. E como diz a nossa promoção aqui de abertura, que vocês estão tão habituados a ouvir, que se calhar já não a ouvem, que é No subject will ever be taboo. E fui à procura do autor. E aqui está ele, aqui na nossa presença viva. Olá, o menino. Olá, Raquel. Olá, menino. Viva. E cá está ele. Quem é o menino de sua mãe? O menino de sua mãe é, acima de tudo, um boneco. É um boneco que, na verdade, é completamente igual ao autor. Sim. Porquê um menino? Porquê um boneco? Porque não uma pessoa com nome e morada? Há uma série de coisas que não são tabu, mas de que ainda não se pode falar. A nossa sociedade supostamente fala muito de sexo. Estamos num programa que Achas fala que não de sexo. são tabu? O sexo em si já não é tabu. O sexo clínico, o sexo médico não é tabu. O sexo em que se faz cunilíngua às pessoas não é tabu. O sexo em que se fazem outras coisas às pessoas, Que normalmente esse é são tabu. ditas Aquilo na que se diz rua. na rua, aquilo que se diz à esquina. O sexo da rua, o sexo da esquina não é falado. Pior, nem sequer é falado em casa. Eu Mas não o que é o imagino- sexo da esquina? O sexo de que se fala à esquina. Por exemplo? Por exemplo, Só um bocadinho, menino. Só lembrar que isto é uma rádio nacional, uma rádio Sim. pública. É este pessoas sexo que eu te pedi para não falares. Foi é isso? este sexo que me pediste para não falar. É o É sexo- o vocabulário é o que é tabu? vocabulário. É o vocabulário. Repara, houve um senhor chamado George Orwell que escreveu há muitos anos um livro chamado 1984. Um dos princípios desse livro é de que a maneira como falamos condiciona a maneira como pensamos. Até que ponto, ao falar apenas do sexo com o vocabulário clínico, até que ponto isso é a mesma coisa que as pessoas fazem em casa, na rua, no carro, na praia? Mas, ok, nós aqui estamos a falar do sexo, não é? Como tu falas com o vocabulário utilizado, com Exatamente. o calão, o palavrão. Exatamente. Mas eu acho que aqui não há grande distinção, ou seja, se nós usarmos os termos corretos, aqui uma das grandes nossas lutas na hora do sexo é vamos falar de sexo abertamente, com as palavras que têm que ser ditas, não é? E usamos, de facto, cunilíngua, e isso não o torna mais ascético ou clínico, torna-o mais facilitador de falar de sexo para o entender, para o perceber. Numa partilha em que qualquer um pode estar a ouvir e por isso é que não nos Exatamente. inibimos também. Também de o fazer. Aqui o que tentámos fazer foi um ponto intermédio. Tentámos falar de sexo como se fala de sexo na rua, mas pensar o sexo de uma maneira completamente diferente. Pensar o sexo como pensamos aqui. Pensar o sexo como uma experiência integral, como uma experiência de vida, como algo em que não deve haver tabus. E, ao mesmo tempo, trazê-lo, misturá-lo com a palavra da rua, com o sexo chulo. Explicar às pessoas que não há uma diferença. Não há uma linha. diferença? Mas, Quintino Aires, Sim. quando se usa o calão, quando se usa o palavrão, estamos a fugir um bocadinho à essência daquilo que é perceber o sexo também. Sim, podemos estar a evocar outras emoções que não são necessariamente as emoções que têm a ver com o sexo. Não têm que ser boas ou ser más, mas com Claro. certeza também são outras. Quer dizer, eu penso que não faz mal nenhum. Acho que quem está a ouvir entende isso, pelo menos ser essa a minha opinião. Mas evoca de facto outras vivências. Quer dizer, eu passo a estar, e uma coisa que faço muito é andar nu em casa. Não viria aqui gravar nu, e considero não vir aqui gravar nu. Oh. Olha, lamento. Acho Sim. demasiado barrigudo para andar. Ei,
Eu considero o não vir gravar nu também como o entrar num conjunto de regras que nós todos partilhamos. Quer dizer, há coisas que a mim me incomodam, há coisas que incomodam a Raquel, há coisas que incomodam ao menino. Se nós criarmos alguma coisa em comum que possam não incomodar ou incomodar no mínimo aos nós os três, podemos conviver muito melhor. Isso não impede que não possamos aparecer nus um ao outro. Somos 3 adultos, não há, o menino inclusive também é adulto, portanto não haveria esse problema se acontecesse, não morre ninguém. Mas se for o dia a dia, provavelmente perdemos um bocadinho o nosso limite e a nossa identidade. Portanto, relativamente ao blog, que eu acho extremamente interessante, e apesar de no Facebook ter sido censurado, eu continuo a promovê-lo, mas percebo que haja um vocabulário num espaço e outro vocabulário noutro espaço, que também ajuda a definir os espaços em que estamos. Esta é a Hora do Sexo, esta semana com convidado especial, o Menino, o blog menino de suamãe.com. Any questions?